amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal da família. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam no nosso canal. Sejam bem-vindos, aonde juntos nós compartilhamos e aprendemos a palavra de Deus. Vamos para o vídeo. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Hoje neste vídeo vou trazer uma palavra que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 6, que tem como título Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizessem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube aqui que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu vou ler somente até aqui, porque a leitura é um pouco extensa, mas vamos ao fundamento, vamos ao entendimento e à revelação do significado desta palavra para nós. Daniel, ele se destacou porque certa vez, se a gente for falar a história, nós vamos tomar muito tempo do vídeo e não é esse o intuito. Daniel estava entre inúmeros que foram levados cativos pelo rei da Babilônia. Daniel era judeu, israelita, e foi, junto com muitos, levado em cativeiro para a Babilônia. E lá, Deus começou a se manifestar através de homens fiéis. Na verdade, eram 4. Vamos falar nossa linguagem clara.
que muitos conhecem pelo nome, o codinome que foi colocado em Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Inclusive Daniel foi colocado o nome de Beltesazar. Só que de todos eles, Daniel se destacou melhor. Por quê? Daniel, ele se mantia fiel, se mantia firme no propósito o qual ele foi criado e foi ensinado a honrar, agradecer, respeitar e dedicar a sua vida diante da presença de Deus. Nessa época do reinado de Dário, já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, o seu filho Belsazar, e daí por diante. Só que chegamos nessa época do rei Dário. O rei Dário, pelo que consta na palavra, era um rei que tinha um bom coração, um rei de bons sentimentos. Mas ele tinha constituído um corpo administrativo no seu reinado para o ajudar. E como nós lemos a palavra, Daniel, ele se destacou entre eles, e o rei Dário tinha um coração tão bom que pensava em constituir Daniel sobre todo o seu reinado para estar diante do povo junto com ele, ou seja, para ser o seu braço direito. E entrou naqueles homens, governadores, presidentes, prefeitos, um ciúme de Daniel. Por quê? Qual era o valor de Daniel? Primeiro vamos entender qual era o valor de Daniel. Daniel se destacava e o rei via nele um valor, por quê? Daniel era um homem de Deus. Daniel, ele tinha em si a luz de Deus que resplandecia através das suas obras, do seu andar, do seu falar, da sua forma de pensar, da sua forma de tomar uma decisão, porque em tudo Daniel buscava a Deus. Daniel falava com Deus, perguntava para Deus, e Deus o respondia. E ele fazia exatamente o que Deus tinha respondido. E como aqueles homens, o conselho do rei, não achava nenhuma falha em Daniel, resolveram então criar uma lei baseado na sua crença, na sua fé. O que eles disseram? Vamos fazer aqui uma escritura, um documento, e vamos pedir o rei Dário para assinar esse documento. Que no espaço de 30 dias, se algum homem, se alguém do reino, e principalmente do conselho, pedir alguma coisa a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o rei, que seja lançado na cova dos leões. O rei Dário era um homem bom, um rei de bom coração. Ele, na hora, ele não conseguiu enxergar a amplitude das consequências. Porque mais à frente na palavra, se vocês lerem na Bíblia de vocês, vocês vão entender que o rei Dário, ele amava Daniel, ele tinha um amor profundo, ele tinha intimidade com Daniel, ele sabia a índole do homem que estava do lado dele. Mas no momento em que foi apresentado aquele documento pelo conselho, ele não imaginava a amplitude da consequência que aquilo podia causar. E ele assinou. A lei dos medos e dos persas, na Pérsia antiga, existia uma lei que nenhuma palavra, nenhum documento podia ser revogado. Se um homem dissesse sim, tinha que lutar pelo sim até a morte. Se dissesse não, tinha que ser não até a morte. Os persas, na Pérsia, existiam leis, toda lei criada, todo edito, toda palavra falada, tinha que ser irrevogável. Por isso que as leis naquele tempo eram baseadas no testemunho dos persas, dos medos e dos persas, porque era um povo sincero em tudo. E o rei assinou o documento. E assim, quando Daniel ficou sabendo,
Daniel entrou no seu quarto, tinha uma janela que mostrava, né, no horizonte, ele dava para enxergar a distância de Jerusalém, que dava de frente, né, voltada para Jerusalém. E 3 vezes ao dia Daniel ajoelhava-se de frente àquela janela e orava ao Senhor nosso Deus. Então, por esse motivo, Daniel foi acusado de fazer petição a Deus, e por isso, vocês leem mais na frente que Daniel foi lançado na cova dos leões. Injustamente, sem causa, sem culpa, apenas por transgredir um documento, uma lei que um conselho tinha feito um pedido ao rei Dário contra Daniel. Mas tudo isso por quê? Para tentar derrubar o homem de Deus. Para tentar acabar com o testemunho do homem de Deus. Agora nós vamos entender o que Deus pode fazer por um filho, por uma filha que honra o seu bendito e santo nome. Mais lá na frente nas Escrituras, nós vemos que Daniel foi lançado na cova dos leões. Colocaram uma pedra na entrada da cova. Tinham leões famintos. E naquele tempo o rei tinha um anel que pegava um pedaço de argila e colava com o selo do anel a boca da cova, a entrada da cova, aquela pedra que tinha sido colocada, era tudo que o rei confirmava, era colocado o anel. Mas se vocês lerem um pouco mais adiante, quando antes do rei selar a porta a entrada da cova, ele disse: Daniel, o teu Deus será contigo. E no coração dele, ele selou aquela pedra, mas no coração dele, ele acreditava que Deus ia fazer um milagre para que pudesse livrar o seu servo, pudesse livrar o seu amigo, aquele homem de confiança, aquele homem que resplandecia a luz de Deus nele. E está escrito na palavra de Deus que passou-se a noite toda e os leões se acalmaram e nenhum dano, nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. No outro dia, bem antes de amanhecer o dia, o rei Dário correu lá na cova dos leões para comprovar que a sua fé, o que ele acreditava tinha acontecido, Daniel estava vivo. E assim foi feito. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos aqui com esta palavra para você entender o que Deus pode fazer em favor de um filho, de uma filha, em favor daquele e daquela que honra a Deus nesta terra. Ainda que você esteja no meio de leões, hoje não são leões mais animais, mas hoje são leões em várias formas, em forma de autoridades, em forma de homens malignos, em forma de pensamentos maléficos, para tentar derrubar, para tentar destruir, para tentar fazer com que você possa ficar de cabeça baixa, para tentar até tirar a sua vida, não a sua vida carnal, mas a sua vida espiritual, para fazer você chorar, fazer você se lamentar. Mas Deus, Ele tem poder de fechar a boca do leão. Deus tem poder de transformar. Deus tem poder de resgatar. Deus tem poder de mudar a situação da tua vida. Deus tem poder de confundir o teu inimigo. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com Daniel, Deus simplesmente confundiu. Porque aquele conselho do rei
Eles se tornaram inimigos de Daniel, simplesmente pelo motivo, ou pelo grande motivo, de Daniel ser um homem de Deus e honrar a Deus, honrar a palavra de Deus. E mesmo sabendo daquele documento, daquela assinatura, daquele carimbo do rei, ele não deixou de orar e não deixou de falar com nosso Deus, com o Pai Celestial. Por esse motivo, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eles queriam derrubar Daniel de qualquer jeito. Mas no último momento, a hora que Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor nosso Deus, que é o dominador, que rege toda a terra e todo este universo, e principalmente o coração do homem, o pensamento do homem, os animais lhe obedecem, porque Deus é Deus. Uma ordem do céu foi lançada para os leões se acalmar e suportar a fome a noite toda, sem tocar num só fio de cabelo de Daniel. Daniel foi tirado vivo da cova dos leões. Daniel foi tirado intacto. Daniel foi tirado com a mesma luz, com a mesma fé, com a mesma perseverança, com a mesma força. Ou seja, muito mais força ainda, porque Deus confundiu o inimigo. Nenhum homem que tinha sido em outra ocasião lançado na cova dos leões, ou mesmo depois de Daniel, saiu de lá vivo, porque foram devorados pelos leões. Mas Daniel, para honrar o nome de Deus, para que Deus pudesse se manifestar um milagre, nenhum só fio de cabelo foi tocado. E Daniel saiu com vida, dando glória a Deus, porque Deus é bom. Meu irmão, a mensagem de hoje para nós, para você é esta: ainda que o teu inimigo forme um conselho contra ti, ainda que o teu inimigo reúna toda a escuridão, todo o inferno contra ti, contra a tua vida, contra a tua índole, contra a tua maturidade, contra os teus pensamentos, contra a tua fé, contra a tua forma de agradar a Deus, Deus tem poder de livrar você do conselho do inimigo. Deus tem poder de te livrar da seta maligna. Deus tem poder de te livrar da boca maléfica. Deus tem poder de te livrar, porque os anjos de Deus estão ao teu redor. Deus tem poder de cumprir o desejo do teu coração, porque a palavra não diz, porque as escrituras elas são resumidas. Mas nós conseguimos imaginar que um homem da índole de Daniel, ele tinha desejos no coração. Ele estava ali na Babilônia, junto com aquele povo, junto com o rei Dário, tinha passado por Nabucodonosor, por Belsazar, por outros mais que passaram ali, mas ele tinha desejo de estar ali. Ele tinha desejo que Deus fizesse obras, maravilhas, mostrasse milagres no meio daquele povo incrédulo, que muitos na Babilônia eram incrédulos, não acreditavam no Criador, no nosso Deus, um Deus vivo. Adorava Deus estranho, adorava estátuas, adorava pedra. Para vocês terem uma ideia, examinando as escrituras, nós vemos que tinha um povo naquela região que adorava a árvore. Entendia que aquela árvore podia agir como Deus. Mas Daniel e seus companheiros não. Eles adoravam ao nosso Criador, ao nosso Pai Celeste, o mesmo Deus que agiu, o mesmo Deus que operou milagre, o mesmo Deus que guardou Daniel naquela cova, é o mesmo Deus que guarda a tua vida, os teus caminhos, os teus negócios, tua vida emocional, tua vida sentimental, tua vida profissional. Então saiba, meu irmão, é só
você continuar honrando a Deus, que Deus vai fazer uma mudança na tua vida. E esta mudança vai confundir o teu inimigo. Esta mudança vai confundir os teus opressores. Esta mudança que Deus fará na tua vida, este milagre, o milagre que Deus fará na tua vida, vai confundir até o inferno. O milagre que Deus fará na tua vida, muitos que estão ao teu redor vai dizer: eu não acreditava que isso podia acontecer na tua vida, mas vai acontecer. Porque se você continuar honrando ao Senhor, você continuar fazendo a tua oração, clamando, chorando nos pés do Senhor, pedindo, implorando, se lançando toda a tua ansiedade, entregando os teus caminhos, fazendo a entrega de coração e de alma, então você verá mudança na tua vida. E assim como ficou notória até hoje, até nos dias de hoje, este milagre que Deus fez na vida de Daniel, eu creio que Deus também fará notório na tua vida aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e na vida da tua família. Meu irmão, não importa o tempo que demorar, não importa se demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas não desista de orar, não desista de clamar, não desista de pedir, não desista de chorar, porque chorar pelo bem, chorar pelo teu desejo, chorar nos pés de Deus, é entregar o teu sentimento nas mãos de Deus. E o que você não pode fazer, entregar nas mãos de Deus, Deus fará com perfeição. Está aqui mais um vídeo, mais uma mensagem. Espero que todos que assistirem este vídeo possam absorver para si bênçãos espirituais e materiais, possam fazer da tua vida, do teu momento, fazer da dificuldade um degrau para que você possa subir um pouco a mais na escada da vida. E que você possa entender que você pode ser como um Daniel na terra. Você possa entender que não importa a dificuldade que seja, Deus sempre vai fechar a boca do leão. Deus sempre vai dar uma ordem para o teu inimigo não tocar na tua vida, muito menos na tua alma. Porque a escuridão, a adversidade, o inimigo, ele existe. Porque está escrito na palavra de Deus que Deus fez até o ímpio para o dia do mal. Mas antes de terminar, eu vou te contar um segredo. Sabe por que existe a adversidade? Sabe por que existe o ímpio? E sabe por que existe a escuridão? Para que a luz possa destacar, para que a tua sinceridade possa destacar, e para que Deus, por Jesus Cristo, possa resplandecer na tua vida e que você venha fazer a diferença. Então, meu irmão, minha irmã, você quer fazer a diferença? Então não dê importância, não dê ouvidos para a escuridão. Não dê ouvidos a palavras vãs. Não dê ouvidos a falatórios profanos. Mas eleva a tua mente a Deus. E deixa que Deus trabalhe na tua vida aquilo que você não pode fazer. E com certeza Deus fará com perfeição. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos com paz. E até o próximo vídeo, com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.